Fala pessoal, esse é mais um episódio do Startse Tech e como sempre eu tô aqui com o Marcelo de Castro da Eureka. Fala Marcelo! Fala pessoal, como vocês estão? E então pessoal, hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o último lançamento da OpenAI, que foi na verdade liberar o plugin que chama Code Interpreter. Startse Tech. Na verdade, esse plugin é um plugin nativo da OpenAI, você consegue utilizá-lo habilitando ali dentro das configurações do ChatGPT. E aí lembrando, tá? Esse plugin ele só está disponível para quem paga a versão do ChatGPT Plus, ou seja, para quem usa o ChatGPT de forma gratuita, ele não está disponível, mas se você paga ali, se você faz esse investimento, vale a pena você dar uma olhada nesse plugin e a gente vai contar um pouquinho de como é que ele pode transformar a nossa interação com o ChatGPT, que na verdade já transformou a forma como a gente trabalha. Então, Marcelo, para começar, eu queria puxar esse assunto aqui. A OpenAI, quando liberou a ideia dos plugins lá atrás, que agora eu já estou perdido no tempo, já nem sei mais quanto tempo faz, mas ela comentou e no artigo de publicação eles falam sobre esse plugin de interpretação de código, né? Fazendo uma tradução livre aqui. Gerou-se muita expectativa, porque todo mundo ficou meio desesperado para entender como é que isso iria funcionar. E agora, na semana passada, eles anunciaram que estão liberando isso para todos os usuários. Eu já fiz alguns testes, eu vou contar um pouquinho mais para frente como é que foi essa minha experiência. Mas conta um pouco como é que foi essa expectativa ali atrás de quando eles lançaram isso, mas ninguém tinha muito acesso. Eu vou comentar uma coisa, primeiro que assim, gente, foi meio que profético, de novo a Startse Tech sendo profético, a gente fez um episódio sobre inteligência artificial mais no code. Quando você terminar de ouvir esse daqui, ouça aquele lá pra você ter um pouco mais de contexto, mas assim, eles já tinham falado, a gente nem fez aquele episódio pensando nisso, a gente só viu a tendência mesmo, olha, o dia que a gente pegar essas IAs generativas e ligar no no-code, vai ser uma coisa sensacional. Muita gente podia falar, eu conversei com outras pessoas do ramo, falaram assim, não, mas o no-code continua tendo aquele espaço dele de você simplificar o caminho do desenvolvimento, mas a nossa pegada na época foi falar, não, sim, o no-code ele tem a função dele, mas quando você liga isso numa IA generativa, você encurta mais ainda o tempo de aprendizado. Você não precisa, na verdade, você não só encurta, eu vou colocar uma coisa de forma diferente. Eu vou dizer que você abre para mais pessoas ainda. Ele fica muito mais simples, né? Quando eles falaram do Code Interpreter, todo mundo ficou meio assim, tá, legal, isso vai ser o quê? Tá, saiu, nós temos agora a ferramenta, assim, e o engraçado né? O grande aviso da semana passada, né? O grande boom da semana passada foi o lançamento do Threads do Meta, né? Todo mundo, nossa, o matador de Twitter, meu Deus, milhões de usuários 10 milhões de usuários em questão de horas, bateu o ChatGPT, é aquela coisa, não bateu, né? Porque o GPT, você foi usuários novos para usar uma ferramenta que ninguém entendia, né? O Threads, ele é uma cópia do Twitter e se você já tem uma conta no Instagram, você já tem conta no Threads, então, né? Vamos guardar as suas devidas proporções. Mas aí todo mundo vivendo normal a vida, mais um pão, a OpenAI estoura tudo de novo e fala, então, eu tenho essa ferramenta aqui, que é brincadeira o negócio, cara. Você, além de você poder pedir pra ele olhar código pra você pode subir o seu código pra ele avaliar, interpretar, mas eu vou dizer que não é o maior valor que ele entrega. O maior valor que ele entrega é algo que a gente já tinha dito que ia acabar acontecendo. O Code Interpreter, que eu tava conversando com o Gustavo antes da gente começar, ele teve a oportunidade de mexer nele. Basicamente, ele é o seu programador particular. Ele vai gerar um código pra você. Além dele olhar o seu código, interpretar código, né? Tá no nome. Ele é o seu programador particular. Chegamos nisso, Gustavo? Eu acho que sim, cara, porque tentando trazer um pouco mais para a prática do dia a dia, como é que ele funciona, né? Quando você habilita lá e escolhe a opção de usar esse plugin, o que acontece é o seguinte, ele vai colocar do lado da barrinha ali onde você manda a mensagem, um maisinho, e esse maisinho te dá a opção de subir arquivos para o ChatGPT. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode pegar um arquivo com, talvez o teu código ou com alguma base de dados que você tenha ou alguma informação que você quer que o ChatGPT trabalhe em cima disso, e ele vai interpretar isso e vai criar os códigos necessários para entender esse arquivo, entender o conteúdo e a partir daí gerar análises. Eu vou pegar um caso que eu fiz, Marcelo, que eu acho que é bom para exemplificar como é que isso funciona, que é o seguinte, eu estava sábado testando esse negócio e aí eu subi uma base pública de
de funcionários, que na verdade tinha lá uma série de colunas com informações de colaboradores, uma base anonimizada e tudo mais, enfim, é uma base pública, então não tem nenhum dado identificável, mas que tem uma coluna lá se a pessoa iria pedir demissão ou se ela iria sair da empresa ou não. Eu falei, cara, deixa eu testar esse negócio aqui para ver se eu consigo, usando essa base e pedindo e fazendo alguns prompts para o ChatGPT, se eu consigo montar um modelo de previsão de turnover. Olha que doideira, né, cara? 7 meses atrás, na era pré-ChatGPT, ou 8 meses atrás, se eu sentasse com qualquer pessoa para conversar de montar um modelo de previsão de turnover, eu teria que começar a pensar, putz, como é que eu vou construir isso com um time de tecnologia? Quais são as bases que eu vou usar? Como é que eu monto esse modelo em alguma cloud? Ou como é que eu faço isso on-premise? Como é que eu construo esse modelo? Como é que eu faço o fine-tuning desse modelo? Como é que eu faço uma série de coisas? Como é que eu contrato um cientista de dados, um engenheiro de machine learning para fazer esse processo? Então, isso era o que aconteceria há 8 meses atrás. Nesse fim de semana, eu peguei essa base, baixei essa base, carreguei no ChatGPT e falei, me faça uma análise desta base e me ajude a prever a coluna pedido de demissão desse arquivo. E aí ele começou a fazer análise. Ele falou, olha, eu vou tentar usar o método XYZ aqui para fazer essa previsão. Aí ele foi lá, limpou os dados, tratou os dados, tudo isso de forma automática. Preparou esses dados e e aplicou um dos modelos de aprendizado de máquina para fazer essa previsão. Aí ele me retornou um resultado e ele já fez uma autocrítica falando, olha, este não é um resultado bom. Dado este modelo que eu apliquei, não ficou legal. Falei, que ótimo então que você já identificou isso. Quais outros modelos você poderia aplicar para tentar obter melhores resultados? Ele me listou. Falei, ótimo, então agora experimente todos esses modelos e me traga uma tabela comparativa com os resultados. E ele me trouxe uma tabela comparativa com os resultados. Depois eu fiz a seguinte pergunta, eu falei, dado esta tabela comparativa, qual que é o modelo que teve o melhor desempenho? Ele me respondeu, falou, olha, foi o modelo XYZ. Falei, ótimo, então agora use esse modelo para fazer a previsão dessa base. Então, com uma conversa de talvez uns 10 prompts, umas 10 mensagens, eu consegui sair de uma base crua para um modelo de previsão de turnover que ele tinha ali um acerto de 80%. Olha que loucura, assim, com, sei lá, 2 horas de conversa. É bizarro, né? Não, é absurdo. Gente, pra quem não conhece a complexidade disso, todos esses profissionais que o Gustavo falou que você tem que contratar, teria que contratar, então, você tem que contratar. Porque você tem que fazer o código rodar, você tem que ir aonde ele vai rodar, que modelo ele vai rodar, que sistema de análise estatística, se é regressão linear, se você vai fazer uma curva normal. Existem vários modelos estatísticos para prever. Você tem que ver, limpar o dado, preparar o dado, tirar ruído do dado, tem um monte de coisa. Converse com o seu engenheiro de dados que ele vai te contar isso. Gente, é absurdo ele fazer em 2 horas. Mas o modelo é... Não, mas você fez em 2 horas. Não, isso 2 horas falar, que eu parei, pensei, fui pegar um café, fui fazer outras coisas. Se eu tivesse focado... Sabe o que eu acho, Gustavo? Sabe o que eu acho sensacional? São 2 horas sem sofrimento. Não é um parto por forceps. Porque tem muita gente que acha bonito criar novos projetos em tecnologia, mas não sabe que 80% de todo projeto de tecnologia é um puta no parto por forceps. Desde a hora que você vai justificar por que o projeto tem que existir, aí você vai fazer business case, né? Por que existe, pra que existe, quanto vai gastar. Lógico, grandes empresas sabem o quanto isso é dolorido, porque às vezes você perdeu uma grande oportunidade de negócio por causa disso. E vai saber, não vê a cloud, o cara de infra não concorda, ele diz que não tem espaço de servidor, tem que provisionar mais máquina, tem que ver orçamento. Não tava no orçamento desse ano, tá pronto. Sabe que, no mínimo, você pode dizer, não, mas você não pode usar. Sabe o que? Você não pode usar isso. Sabe o que eu posso dizer pra você? No mínimo, você chega numa apresentação com a galera executiva da sua empresa e diz assim, funciona, esse é o modelo, é pra isso que eu preciso de dinheiro. Acabou. Pra fazer experimento, 2 horas. Fica bizarramente barato, né? Vamos dizer que eu quisesse fazer um experimento desse, como eu fiz, pra tentar vender o meu projeto de construir, de fato, uma inteligência artificial proprietária pra fazer previsão de turnover. Eu, com R$100, com $20, consegui fazer esse teste e já consegui trazer resultado. Inclusive, eu consegui dizer qual é o modelo que, com a base de dados que eu tenho, vai ter o melhor desempenho. Então, se isso não é o que a gente fala aqui de ser lean, de ser barato para testar, de experimentar muita coisa, eu não consigo imaginar o que é, né? Imagina que eu consigo fazer, sei lá, um MVP por dia de uma ideia que eu tenho, pensando nisso, que eu consigo... Não tem como, cara. Olha a frase. Eu consigo fazer um MVP por dia. E não é um
MVP rabiscado no papel, desenhado mind map. Gente, olha a frase que o Gustavo soltou. Eu consigo fazer um MVP por dia. Não, é assim, é capaz de funcionar pra você testar testar se a ideia funciona? Sim, é capaz dele funcionar. Ele é escalável suficientemente pra testar. E outra, o Gustavo falou, inclusive ele roubou a frase que eu ia falar, isso não tem como ser mais lindo que isso. Quando você pensa nesses ciclos de desenvolvimento de produto que fala, cara, gaste pouco no início, pra você depois ter dinheiro na hora da escala da solução, é isso, acabou. Eu acho que, assim, a concorrência pra isso é muito difícil você pensar em qualquer outro framework que existia. O máximo que eu consigo pensar, Gustavo, fala se eu tiver muito errado, é naquelas plataformas que você conseguia fazer protótipos funcionais, você fazia aqueles sketches funcionais da aplicação, pra você chegar na mesa com um board da diretoria pra falar, o que eu quero é mais ou menos isso. Era o que dava antigamente, né? Sim, mas já estavam começando a surgir algumas ferramentas de no-code de machine learning, mas mesmo assim elas não eram tão simples quanto você simplesmente subir um arquivo e ter meia dúzia de mensagens, trocar meia dúzia de mensagens com o chat. Eu lembro daquele modelo de design sprint, que era pra você conseguir iterar mais rápido ainda pra você sair com um protótipo. Era coisa de uma semana você sai com um protótipo. O Gustavo tem um protótipo de uma... tem um protótipo de um app, tá? Protótipo de um app, protótipo de uma nova interface. O Gustavo saiu com um protótipo de uma IA nova pra fazer predição de turnover em empresa. Vocês têm noção da diferença de complexidade disso? Então, isso foi o que me abriu a cabeça, assim. Só que aí, a gente falou bastante agora dessa história de o quanto é fácil e rápido prototipar. Mas eu queria trazer uma outra perspectiva, Marcelo, que eu acho que essa é um pouco mais bombástica aqui pra gente discutir, que é o seguinte. Desde o lançamento do ChatGPT e de quando a OpenAI liberou as APIs pro GPT-3, GPT-4 e tudo mais, começaram a surgir um monte de microprodutos digitais que resolviam tarefas específicas usando inteligência artificial, e esses produtos cresceram absurdamente. Eu não vou esquecer de um, para mim tem, na verdade, dois, que é um que você conversa com o vídeo. O que é esse conversar com o vídeo? Você coloca uma URL do YouTube, ele interpreta esse vídeo, e a partir desse vídeo você consegue fazer perguntas. Então ele pega a transcrição, o modelo da OpenAI interpreta, e você consegue fazer perguntas ou resumos, ou enfim, transformar esse vídeo num conteúdo textual. E tem um outro que é o tal do chat com PDF. Você sobe um arquivo PDF e começa a fazer perguntas, ou pede para ele fazer resumos. Aquele PDF de 120 páginas que alguém te mandou que você não tá com paciência para ler. Essas ferramentas, você conseguia subir lá e conseguia pedir um resumo. Tudo isso é muito legal. Essas ferramentas ganharam um uso bizarro, conseguiram ganhar uma escala gigantesca, e muito fundador estava apostando em criar esses microprodutinhos de inteligência artificial para fazer uma grana. Só que, cara, pensando nisso esse fim de semana, o que me veio à cabeça? A OpenAI com o Code Interpreter, cara, eles quebraram essa galera. Porque pensa o seguinte, para que eu vou pagar? Ou para que eu vou ter uma ferramenta que é um chat com o meu PDF se eu simplesmente carrego isso no chat GPT e falo com ele? E se eu converso com um vídeo também pelo chat GPT? Tudo isso por R$100 por mês. Ao invés de eu ter 15 ferramentas, cada uma pagando 5, talvez eu tenha uma que já me resolva grande parte desses problemas. Então, da mesma forma que a gente viu um crescimento muito grande desses microprodutos digitais baseados em inteligência artificial, eu confesso que esse fim de semana, depois desse lançamento, eu comecei a ficar pensando se a gente não vai ter aí uma implosão disso por uma centralização no ChatGPT, que ele, bem ou mal, ele acaba resolvendo esse mesmo problema num único lugar, com uma única assinatura e tudo mais. Mas posso falar uma coisa? Disso? Você falou na sua conversa com o Sam Altman, e para quem não sabe, sim, o Gustavo falou com o CEO da OpenAI, mas ele já tinha alertado desse tipo de coisa, né? Não se meta no caminho desses tipos de aplicação, que são extensões do próprio GPT. Ele falou, cara, se vocês criarem coisas que são baseadas no modelo que é conversar com a IA para ter algum resultado, vocês estarão competindo conosco. Ele já tinha avisado, eu não esqueci disso. Eu não esqueci porque na época a gente fez uma brincadeira com um produto da Eureka, que nós usávamos inteligência artificial para ele trabalhar processamento de feedback de colaborador. Então a gente fez uma análise no episódio até falando, bom, o meu produto da Eureka tem a ver com isso que o Sam Altman falou? Não tem. Ele disse que ele não vai fazer esse tipo de coisa específica. E ele tinha avisado outras coisas que interagem com o chat, que trabalham em cima da função do chat GPT, sim, nós vamos. Bom, eles fizeram. Não disse que eu avisei, né? A gente teve aí uns 2 meses de informação antecipada para se preparar. Quem ouviu o
Startse Tech estava sabendo, hein? Exatamente. Se você não estava sabendo é porque não ouviu os episódios anteriores do Startse Tech, então fica a dica que de vez em quando a gente adianta um pouquinho do que vai acontecer no futuro. Mas, Marcelo, cara, isso mexe bastante no mercado, né? Aquela história que a gente fala de que cada semana é uma semana, você tem que ficar esperto, né? Voltamos a memes antigos do passado, né? Quando eu nem chamava meme ainda. Agora a gente tá naquela de cada mergulho é um flash. Não tem, gente, assim, não tem. Tá difícil, assim. Eu falei pro Gustavo, né, que a galera já tá testando. Eu preciso dar o crédito ao cara. Tem um perfil no Twitter que ele chama IA Explorador. Então, assim, se ele estiver ouvindo, sim, estou dando crédito a você. Eu peguei um post seu, onde ele junta 8 aplicações desse Code Interpreter. Você pode pegar assets e pedir pra ele criar um jogo pra você. E ele tem aqui até um jogo estilo asteroides, né? Onde você tem uma nave que atira em asteroides. Diga-se de passagem, ele criou os assets numa própria inteligência artificial. Ele usa pra fazer análise de ações, que ele pegou as ações da Tesla. Uma coisa que eu achei sensacional, gente, só pra vocês verem que não é só pra dado, tá? Ele mostra um GIF animado e ele pede pro Code Interpreter estender esse GIF e fazer um zoom. Ele criou um novo vídeo a partir disso. Ele deu esse GIF e pediu pra ele, olha, estenda a duração do GIF e dê zoom nele. Fez. Ele pegou imagens e transformou em vídeos. Ele pegou OCR. OCR é um negócio, muita gente não sabe o que é, mas é quando você digitaliza um documento pra transformar ele em texto. Isso é o OCR. Ele faz OCR automático. Um que eu acho que é um dos mais sensacionais de todos. Você pode pegar um CSV com dados e mandar ele gerar um GIF animado a partir disso. Só pra vocês terem ideia, ele pegou um CSV que tinha a posição de todos os faróis, farol de navegação, na América do Norte. Automaticamente o ChatGPT gerou uma imagem com um mapa, plotou a localização dos faróis e transformou isso num GIF animado, você vê os faróis brilhando. Ele extrai cores de uma imagem e gera uma paleta, bom para os designers. E o último, ele pegou dados da NBL, né, da NBL, do basquete americano, subiu os dados, falou, isso aqui são as estatísticas. Depois ele subiu um artigo falando sobre as estatísticas. E automaticamente o Code Interpreter conseguiu pegar esses dados e plotar informações relevantes. Então, pra vocês verem que ele tem aplicações desde você criar um jogo para você, até fazer uma análise aprofundada de dados a partir de uma categorização que você quiser. Passa por gerar vídeos. Então, assim, é o que o Sam Altman falou. Cara, qualquer coisa baseado, você ter uma aplicação que usa o ChatGPT como motor, mas é estrutural ali, que não tem uma aplicação específica, ele tá fazendo agora. Como vai ser o mercado de gente que apostou em criar micro IAs usando o ChatGPT pra isso? Putz, acho eu que complicou a coisa. Tem uma transformação de mercado aí grande. Então, para quem tá investindo em tecnologia, quem já escuta a gente aqui há algum tempo, a gente tem falado muito sobre os sinais, né? E por isso que a gente tá sempre ali ligado no que tá acontecendo para ver se tem algum sinal que indica um possível futuro pra gente se adaptar. Então, essa dica que o Sam Altman deu na conversa que eu tive com ele foi crucial para até aqui na Startse a gente tomar a decisão de alguns investimentos e de como a gente iria gastar o nosso tempo com inteligência artificial. E o outro sinal importante o mercado está mudando muito rápido, e quando a gente fala muito rápido, é muito rápido mesmo. Tem gente que ainda nem pegou a onda de inteligência artificial e tem gente que já está morrendo no meio desse caminho porque o negócio que criou com essa história de IA generativa já não existe mais. Então, o ritmo tá muito frenético. Se manter atualizado é extremamente importante. É aquele problema não, né? Aquela coisa que acontece quando você solta uma tecnologia na mão de todo mundo e fala assim, ó, inventem o que vocês acharem melhor. E acho que a gente ainda tá assim, eles liberaram o Code Interpreter tem acho que 3-4 dias, acho que foi na quinta-feira à noite. Cara, ainda vai ter muita gente que vai experimentar. Daqui umas 2-3 semanas a gente vai ver outros casos de uso muito mais legais do que esses que eu tô contando aqui. Então, eu sempre sou a favor de que a criatividade e a exploração levam a gente para um mundo melhor, para um caminho que chama mais que tem mais soluções interessantes. Eu acho que alguns insights, né, ou alguns aprendizados que eu tirei dessa transformação e dessa experimentação com o Code Interpreter. Primeiro, o mercado está mudando mais rápido até do que a gente imagina. Quem achou que a inteligência artificial era uma hype que ainda estava decolando, cara, ela está decolando e já foi, e tem gente que já está morrendo no meio do caminho. Então está indo muito mais rápido do que a gente imaginou. O segundo trabalhos que antes você demandaria um esforço
muito grande, e até trabalhos intelectuais, não só trabalhos manuais, podem ser passíveis de automação. Isso significa que as pessoas vão perder o emprego? Depende. Se a pessoa aprender a usar essa ferramenta, muito provavelmente não. Se ela não aprender, aí provavelmente ela vai ser substituída, que é um pouco do que a gente fala da educação. Então, por exemplo, esse exemplo que eu fiz seria um trabalho feito por um analista de dados, ou analista de dados não, talvez por um cientista de dados. Substituiria o cientista de dados? Muito provavelmente não, se ele souber usar essas ferramentas. Então, antes um cientista de dados que gastava 2 dias para fazer uma análise dessa de qual o melhor modelo para montar uma avaliação de turnover, agora ele faz em 2 horas. Então ele pode fazer 12 modelos, ele pode fazer 15 modelos, ele pode fazer 20 modelos, ele vai ser muito mais produtivo e, consequentemente, ele vai gerar muito mais valor. Então tem uma mudança. O know-how do cara vai ser utilizado em ver se aquilo que o GPT gerou faz sentido e depois em otimização do modelo, né? Não é também uma sangria, é o que a gente vem falando, não é uma sangria desatada, mas aquela frase, virou o clichê do StartCTech, né? A IA não vai tirar teu emprego, mas quem usa IA vai, assim, com o Code se você não acreditava no que a gente falava, você achava que a gente estava sendo otimista demais com a IA, os meninos que falam de IA toda semana, né? Só eles gostam bastante, né? Se você acha que a gente estava levando muito na base do porque a gente adora e é por isso que é sensacional, eu não sei mais o que falta para você acreditar no que nós estamos dizendo. O que o Gustavo falou, um cientista de dados, ele levaria um dia para montar um modelo. Hoje ele testa 10, 20 modelos. De novo, gente, na cabeça do cientista de dados, não é que a máquina é melhor que ele, mas montar entenda, os humanos sabem fazer as coisas, não é que a IA faz algo que a gente não sabe. O problema é que, fala a verdade, Gustavo, escrever o código, mexer nos dados, testar, chato, porque fazer limpeza de dados é chato. Dá pau no CSV, quem já trabalhou com CSV, é só o cara te mandar um CSV que não tá legal, acabou, você perde um dia de trabalho. Gente, o problema é as ferramentas não são boas. As ferramentas que a gente tem hoje são hipermodernas, mas elas falham no conceito de nunca terem se modernizado para serem mais rápidas de usar, né? Todo mundo adora falar de transformação digital, mas assim, por exemplo, quando a gente tá falando das linguagens, das suítes de desenvolvimento, das bibliotecas, elas são o quê? Elas são o paradigma errado da transformação digital. Qual é o paradigma errado? É você pegar o velho e trocar pelo novo, que faz mais rápido, mas você continua fazendo a mesma coisa que o velho, né? É a tal eu gosto de falar que é o negócio do sabor é o sabor da pasta de dente. Toda semana você vê uma nova pasta de dente que promete fazer um milagre da escovação, mas você continua escovando o dente. Não mudou nada. É a novidade versus inovação. O que nós vimos hoje, o que nós vimos na semana passada é a inovação na sua forma mais pura acontecendo. Isso vai mudar as coisas. Quem souber usar isso, vai mais longe. É isso, é só isso que a gente tá dizendo, né? E acho que a grande sacada aqui é quem experimentar isso logo vai conseguir aproveitar os melhores momentos e mais rápido, né? Eu acho que é o que a gente sempre fala aqui. Nunca é ruim você estar no começo de uma dessas coisas, dessas grandes mudanças. Porque no mínimo você vai aprender uma coisa nova e aí isso vira repertório dali pra frente. Mas acho que nesse clima de resumão pra gente tentar organizar um pouco aqui as ideias, então o mercado tá mudando muito rápido. Atividades até intelectuais podem ser aceleradas, não vou nem dizer substituídas, mas aceleradas pela inteligência artificial. E, por fim, a facilidade do acesso desse negócio, então, não é mais um modelo ou algo que depende de alguém ter alguma infraestrutura e tudo mais. Não, você simplesmente entra no ChatGPT, faz um upload de arquivo, como se você estivesse subindo um arquivo, uma foto, um PDF para o teu Google Drive, e você escreve lá, faça uma análise e preveja a coluna XYZ, que foi o teste que eu fiz. Ele magicamente faz as coisas acontecerem. Então, você tem uma questão da barreira de acesso que abre espaço para muita gente. E aí é o que a gente sempre fala aqui, quanto mais gente diferente testando coisas, mais ideia vai surgir, mais solução de problema vai surgir. Então, eu acredito fortemente que a gente deve ver um boom aí nas próximas semanas de soluções e casos de uso de como aproveitar essa ferramenta da melhor forma e a gente vai descobrir coisas inusitadas. Até depois a gente se compromete aqui no StartCTech a buscar algumas dessas ideias e trazer como exemplos para a gente mostrar um pouquinho disso que a gente fala de quanto mais gente mexendo, mais coisa legal surge, né? É aquela coisa.
Vale a pena aí na Cristal Inovação. A gente não tá dizendo, não bote todas as suas fichas nisso, venda seu carro, venda sua empresa e vai desenvolver alguma coisa, não é isso que a gente tá dizendo. Mas você apelar para usar recursos agora, para entender potenciais, né? Desenvolver protótipos baseados nisso, vai te dar o conhecimento de quem tá na crista da onda e onde você pode achar market fit para várias soluções. Porque por que existe tanto framework para desenvolvimento de produto? Cara, todo dia sai um novo. A dificuldade da coisa não é desenvolver o produto em si. Programar não é barreira de entrada, usar tecnologia não é barreira de entrada. Você pode ver que todo mundo que desenvolve produto é a mágica de tem fit pro meu produto? Quando você tá na rabeira da onda, a onda passou, é onde você vai ter que se matar achando milhões de frameworks para fazer, deixa eu ver se tem lugar aqui para mim, para eu não jogar o dinheiro fora, né? Isso é depois que a onda passou. Agora que a onda tá passando, gente, assim, eu dei 8 exemplos baseados no que aquele usuário do Twitter falou. Nossa, mas vai ter coisas assim fora de série mais ainda. Aproveite, desenvolva protótipos, a partir do protótipo entenda potenciais, e se achar que algum deles vale a pena, né, Gustavo? Bota dinheiro e vai, investe. Essa é a beleza, a inovação tá muito barata, né, tá muito fácil você fazer esses testes, por isso que tá surgindo um monte de coisa. E aí, acho que a gente falou bastante aqui sobre o Code Interpreter. Eu sei que aqui a gente faz um podcast só áudio, a gente é bem raiz nessa história, e para quem ainda não conseguiu entender muito bem como é que isso funciona, aqui no nosso YouTube do Startse Tech, eu montei um vídeo fazendo esse teste, fazendo essa demonstração de como construir esse modelo. Eu mostro lá passo a passo de como foi feito. É um videozinho rapidinho. Então, se você quiser materializar um pouco melhor como é que isso funciona, tem esse vídeo lá. E na quarta-feira, todas as quartas-feiras, a gente tem live ao meio-dia para falar sobre inteligência artificial aplicada aos negócios. E eu sempre, ao final das lives, faço uma demonstração de alguma ferramenta. Então, fica aí também o convite para vocês assistirem a live, assistirem os vídeos de demonstração, porque aqui esse espaço é mais de debate de perspectivas que a gente tem visto no mercado. Então, são materiais complementares que a gente vai construindo aí para tentar materializar um pouco de como a gente acredita que essa transformação de inteligência artificial está acontecendo em todos os mercados, em todas as indústrias, não importa o que você faça, de alguma forma você vai ser impactado com inteligência artificial. Então, acho que esse resumão, Marcelo, para a gente fechar o episódio, alguma consideração final? Olha, eu vou voltar a dizer, abra o GPT, R$100 ali, $20 é muito pouco para você investir, é muito pouco, tipo, é de graça, é uma barreira de entrada pífia. Olhe, mexa, aprenda, se puder, claro, eu sei que tem gente que não tem condição, mas se você tiver alguém por meio que você possa usar, entender, aprender, tem muita coisa no Twitter, o Twitter tá fervilhando com isso, né, se você não tiver condições de usar o Code Interpreter, mas mesmo o GPT, use como uma ferramenta de apoio, não espere as IAs, o dia que você vê a IA dentro do Excel fazendo o trabalho das pessoas, aí acabou, assim, aí já não tem mais tempo. Então, assim, aproveite, estude, tem muita coisa no YouTube, tem muita coisa no Twitter, tem muita coisa no Reddit, pode ir atrás, aproveite, vai valer a pena. Muito bom. Então, pessoal, a dica que fica aqui ponham a mão na massa, experimentem, testem, deem uma olhada no Code Interpreter, que vale a pena, tem muita coisa mudando nesse mercado e essa é uma das grandes transformações que a gente acredita que vão dar uma movimentada no mercado nas próximas semanas. E a gente fica por aqui. Até uma próxima e obrigado. Alô, um abraço.